Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Rafael, sou enfermeiro, sou intensivista, sou emergencista, também sou especialista em medicina tradicional chinesa e didática do ensino superior. E na aula de hoje a gente vai falar sobre insuficiência respiratória aguda e técnicas avançadas de vias aéreas. O objetivo de hoje é reconhecer o mecanismo de oxigenação e ventilação, discorrer sobre a avaliação respiratória, iremos identificar um quadro de insuficiência respiratória, vamos reconhecer as competências do enfermeiro na manutenção e oxigenação da ventilação e estabelecer prioridades no cuidado ao paciente com alterações respiratórias. Primeiramente, devemos ter um pensamento crítico. Como enfermeiros, devemos saber a necessidade do conhecimento, devemos saber interpretar, analisar e avaliar todos os sinais vitais, fazer um exame físico de maneira adequada. A partir dos dados obtidos no exame físico, vamos tomar a melhor decisão, vamos identificar a prioridade e fazer implementações, quer dizer que vamos fazer o que? O nosso diagnóstico de enfermagem e fazer o planejamento. E é assim que a gente pode fazer a nossa implementação, que é justamente a precisão das nossas ações do cuidado de enfermagem, para que a gente possa fazer a melhor avaliação de enfermagem e evolução, certo? Tendo melhores desfechos no quadro de saúde do nosso paciente. E assim nós temos aqui a própria valorização profissional do nosso trabalho. Fazer uma revisão breve aí sobre vias aéreas superiores, sistema respiratório. Bem, o sistema respiratório ele é dividido em duas partes, em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Vias aéreas superiores é composta pelo nariz, a narina, né, fossas nasais, a faringe, a conexão nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Na hipofaringe nós temos a região da epiglote, e descendo um pouquinho, lembrar que a epiglote identifica o que é ar, manda para a traqueia, e o que é alimento, manda para o esôfago. Sequencialmente nós temos a laringe, que são nossas cordas vocais, e a nossa traqueia. Aí trava isso, as vias aéreas superiores. Vias aéreas inferiores está daí para baixo. Temos aí traqueia, brônquios, bronquíolos, eles adentram aos lóbulos pulmonares até chegar nas suas extremidades, que são os alvéolos pulmonares, que são os sacos alveolar. O pulmão em si ele é dividido em lóbulos. Aí temos o pulmão direito com 3 lóbulos, superior, médio e inferior, e lóbulo esquerdo, ou pulmão esquerdo com 2 lóbulos, superior e inferior. Os lóbulos pulmonares são revestidos por uma pleura pulmonar, que são os parênquimas pulmonares. E nós temos, por fim, o músculo da respiração, que é o diafragma, responsável pela própria inspiração aí, tá bom? Existe o próprio processo respiratório, composto por 4 etapas importantíssimas. Primeiramente, a ventilação pulmonar, que ela é objetiva levar o ar até os alvéolos pulmonares e a distribuição adequadamente para que possa entrar em contato com os capilares pulmonares e assim ocorra a famosa troca gasosa, a hematose. A troca gasosa, a hematose, ocorre por diferença entre pressão parcial dos gases envolvidos. O oxigênio se difunde através da membrana alveolar capilar e para dissolver no sangue, que circula no capilar pulmonar, enquanto o dióxido de carbono se difunde para fora do sangue venoso no gás alveolar. O transporte sanguíneo dos gases. Nós temos aí a circulação sistêmica, provém da distribuição periférica do oxigênio e da extração do dióxido de carbono, com a participação de múltiplos mecanismos, como a capacitação de oxigênio
pela hemoglobina. E por fim nós temos o que? A respiração celular, que é a etapa final, terminal de todo esse processo. E tem a sua finalidade maior, que é justamente a respiração celular, a geração de energia para a nossa célula através do ciclo de Krebs. Temos aí a principal complicação, que é a insuficiência respiratória aguda. A insuficiência respiratória aguda é uma síndrome compreendida como uma incapacidade artrúpita ou rapidamente progressiva do sistema respiratório em realizar a hematose, a troca de gases. Então nós temos aí a anatomia dos alvéolos, certo? O saquinho alveolar, e do lado esquerdo você pode ver aí tem as veias levando sangue venoso rico em dióxido de carbono. O dióxido de carbono está sendo passado, certo, por saco alveolar, e dessa forma o oxigênio está entrando. O oxigênio entrando, ele vai começar a transformar aquele sangue, uma vez venoso, em sangue arterial. E assim ele dá continuidade ao processo fisiológico normal. Bem, se você quer ser um enfermeiro intensivista, foca em UTI, todo intensivista deve saber que a infecção respiratória aguda é um dos principais problemas das UTIs. E ela apresenta uma alta taxa de morbidade e mortalidade. Por isso, são fundamentais o rápido diagnóstico e a determinação da etiologia anatômica e fisiológica, para que assim ofereça uma terapêutica específica e adequada. As manifestações dos sinais e sintomas de alteração respiratória são constituídas e chamadas por desconforto respiratório, enquanto elas são associadas a sintomas como taquipneia, bradipneia ou uso de musculatura acessória respiratória. Esses dados com distúrbios gasométricos, nós utilizamos esse termo para dizer que nós temos uma insuficiência respiratória. Aí a gente tem uma relação que vocês precisam entender da ventilação e a perfusão. Para que a oxigenação adequada dos nossos órgãos e tecidos, nós precisamos ter uma ventilação, que é justamente a quantidade de ar que chega até os alvéolos, e eles devem corresponder à nossa perfusão, que é justamente a quantidade de sangue que chega a esses alvéolos. Mas possa ser que, embora a ventilação e a perfusão dos pulmões elas não sejam distribuídas de maneira uniforme. Aí vocês podem ver aqui a figura do lado. Nós temos uma perfusão e uma ventilação de maneira adequada, quando o sangue chega e o ar entra nos alvéolos. Lembrar que nós temos aí dois tipos aí. Nós temos as artérias pulmonares que estão levando o sangue venoso em azul. Dá para ver a parte de cima? Mesmo aqui, ó. Sangue venoso, ele vai chegar até o saco alveolar. O saco alveolar é essa parte branca, onde tem contato com o ar, que o ar entra. E os capilares estão em volta. E em volta nós temos as veias pulmonares. E observe que nas veias aqui nós já temos o que? Uma oxigenação. Esse sangue já é arterial. Então a quantidade da ventilação e a perfusão aqui são normais, são adequadas. Já podemos ter a seguinte maneira: as veias pulmonares, as artérias pulmonares estão levando sangue venoso para os alvéolos, mas por algum motivo as vias respiratórias dos alvéolos estão parcialmente comprometidas. Esse comprometimento acaba levando uma complicação nos alvéolos e o início de um colapso desses alvéolos, fazendo com que a pessoa comece a entrar num quadro de hipoxemia. Quer dizer que aqui não ocorreu a troca gasosa.
já que muito lento, nós temos a mesma complicação, só que em vez de ser parcial, como essa daqui, nós temos um bloqueio total ventilatório, fazendo que haja um colapso completo dos alvéolos, impedindo que haja o quê? A troca gasosa. E aqui não tem troca gasosa, porque os alvéolos não funcionam mais. Temos aqui sequenciado, temos a má também, a obstrução da própria perfusão. O sangue, certo, venoso, ele pode vir e pode estar meio que obstruído. E essa obstrução pode o quê? Comprometer a circulação específica. De todo modo, nós temos o quê? O espaço morto, que não vai chegar a sair direito aqui, e não vai haver a troca gasosa, levando o paciente a um quadro de hipoxemia. Mecanismo de fisiopatologia da insuficiência respiratória aguda. Temos aí a hipoventilação, o distúrbio de difusão, temos aí o distúrbio na relação de ventilação e perfusão, e temos a relação inadequada dos gases, uma hipoxemia. Manifestações clínicas da insuficiência respiratória aguda. Temos aí o aumento da frequência respiratória, acima de 24, o paciente apresentando um ataque de apneia. Tem a própria dificuldade de respiração, a dispneia, com o aumento do uso da musculatura acessória e retração intercostal, retração fúrcula supraestenal, e até mesmo o batimento das asas nasais, paciente que tem aquele desconforto respiratório, que ele fica fungando, certo? E a respiração fica acelerada. Existe até uma própria dificuldade na verbalização, lembrar que o paciente está todo tempo liberando ar. O paciente vai apresentar cianose, são lábios e extremidades arroxeados, indicando uma hipoxemia e sequenciado uma hipercapermia também. Lembre-se disso, certo? Que vai ter um acúmulo também de dióxido de carbono. Temos aí a diminuição da saturação de oxigênio, inferior a 91% de saturação, paciente desaturando, entrando numa hipóxia. Temos aí sinais também neurológicos, neurogênicos, como ansiedade, agitação, tremores, confusões, desorientações e o próprio rebaixamento do nível de consciências. E sinais clínicos também de funções cardiovasculares, como a taquicardia, a hiper e a hipertensão arterial, a toracalgia, dor na região do tórax e a própria arritmia cardíaca. Temos aí como a IRA é classificada. Temos a classificação delas em dois tipos. O primeiro tipo é a hipoxemia, a hipóxia, certo? Hipoxêmica, que temos uma baixa pressão aí do oxigênio, quer dizer, temos uma diminuição do oxigênio. E temos uma pressão também diminuída de dióxido de carbono, ou ela estando normal. Normalmente, exemplo desse tipo de infecção de insuficiência respiratória se dá devido a edema agudo de pulmão, síndrome respiratória aguda, tromboembolismo pulmonar, pneumonia grave, arteriosclesia e a insuficiência cardíaca. Já o tipo 2, nós temos a hipercapermia ventilatória, aí nós temos ainda a diminuição da pressão de oxigênio diminuída, só que agora a gente tem apresentando uma hipercapermia, quer dizer, que é o aumento da pressão de dióxido de carbono. E ele se dá muito em DPO6, certo? Sendo eles asmas graves, obstrução de vias aéreas, intoxicação, barbitúricas e até mesmo doenças neuromusculares.
Aí temos o exemplo do tipo 1. Você tem a parte em cima os alvéolos normais e embaixo os capilares normais. Quer dizer que a ventilação e a perfusão está normal. Já o alvéolo colapsado, ele não consegue entrar direito. Mas o capilar está normal. Certo? E já no outro, você tem o alvéolo normal, só que o capilar está colapsado. Então você tem esse tipo de fisiopatologia do tipo 1, certo? Da insuficiência respiratória. Tipo 2, nós temos agora a retenção de dióxido de carbono. E a retenção de dióxido de carbono vai levar a vários tipos de situações neurológicas, como letargia, aumento da fadiga, tontura, agitação, tremores, falas passadas, disarritmia, palidez, cianose, alterações de comportamento e a diminuição do nível de consciência. Certo? Para ajudar a gente, nós temos aí uma análise de gasometria. Lembrar que a gente tem uma aula exclusiva de gaso, tá bom? Então, eu vou deixar essa análise inicial aí para vocês. Bem, vamos lá no manejo das vias aéreas. O manejo das vias aéreas em pacientes com insuficiência respiratória aguda exige uma atuação de multiprofissional qualificada, certo? Dessa forma, nós temos assistência inicial na abordagem inicial das vias aéreas e ele se estende até a reabilitação do nosso paciente. Quer dizer que a gente precisa de uma equipe onde tenha médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que possam ajudar o paciente na sua reabilitação. Temos aí uma sugestão da equipe, certo? E você tem a zona fria, certo? Que normalmente é zona de entrada. Você tem o paciente na zona quente, que é onde as coisas estão acontecendo. E lá você vai ter o assistente, o operador, certo? Normalmente que pode fazer a indução. Normalmente o assistente e o operador são médicos. E você vai estar como enfermeiro para dar também suporte assistencial a esse paciente. Vamos ter aí também alguns circulantes na sala amarela para poder, se for necessário, pegar o carrinho de parada, de emergência. E pegar também os equipamentos para a intubação do próprio paciente. Então, os circulantes são os técnicos que vão estar lá de suporte, é o primeiro que chegar mais próximo. Então, temos mais ou menos essa imagem. Temos o médico dando suporte para fazendo a intubação, certo? Preparando o paciente. Temos aí os enfermeiros do lado para dar assistência, segurando o fio guia, verificando os parâmetros cardíacos. Temos o técnico circulante para fazer o que? O acesso, certo? Venoso de maneira adequada, preparando a sedação do paciente para a intubação, preparo da medicação, certo? Para que toda a equipe possa ajudar em benefício do paciente. Bem, nas vias aéreas, a avaliação das vias aéreas, nós vamos ter 3 pontos chaves. Você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir. Tenho toda certeza que você já ouviu essa expressão antes, certo? Mas vamos dar um ponto chave. Você vê, o que você vê? Você vê presença de sangue, você vê vômitos, você vê alimentos, você vê corpo estranho que está presente na cavidade oral. Prótese desse paciente, tudo precisa ser retirado. Você vai identificar também, ver justamente palidez ou cianose periférica ou central desse paciente. Você vai ver também a agitação psicomotora e o aspecto geral e o grau de desconforto do paciente.
Você vai ver também a redução do nível sensorial. Você vai ver também traumas de faces de maneira grave, traumas de laringe, pescoço ou traqueia. Você vai ver também a assimetria do tórax, tórax em formato de barril, de funil, escoliose, linfose, lordose. Você vai ver também a frequência respiratória, o tipo de respiração e a própria expansibilidade torácica. Você vai ver também as alterações da oximetria de pulso, a capnografia, que é justamente a avaliação do dióxido de carbono. Tudo isso você vai ver. Você vai ouvir, você vai ver ruídos, certo? Ruídos adversos, sendo eles roncos, teatores, certo? Crepitantes. Você vai ver, identificar o comprometimento pulmonar, entre outros. Você vai sentir agora a diminuição do movimento de ar, passagem de ar saindo. Você vai sentir a crepitação óssea tremenda, a instabilidade nas paredes torácicas, certo? Você vai sentir também o efizema cutâneo sobre essa região. Temos aí os preditores das vias aéreas difíceis. Os preditores é o que a gente normalmente prevê de dificuldade para colocar uma ventilação no paciente, uma máscara no paciente, certo? E para isso aí foram utilizados esse acrônimo chamado de MOAS. O MOAS é justamente uma sigla em inglês que fala Mask Seal, que é máscara seladora, obesidade, obstrução, obesity, obstruction, age, que é idades, no teeth, que é sem dentes, e fitness, quer dizer que é resistência à ventilação. Então, instalação de máscara, dificuldade para você adaptar uma máscara no rosto do paciente. Pode ser por causa da barba, pode ser devido à lesão, o que ele tem ali na boca, certo? Para a máscara não se encaixar ventilatória. Então isso pode ser uma dificuldade que a gente pode prever. Obesidade, paciente obeso, gordo, certo? Com região inchada, tem dificuldade para poder encaixar. E até mesmo a presença de obstrução, massas, edema, que pode dificultar essa passagem aí de acesso às vias aéreas. Idades superiores, normalmente paciente idoso tem a tendência de ter uma fisiologia mais sensibilizada, certo? O no teeth é sem dentes, paciente ainda em túlos, certo? Paciente que perdeu a cadeia dentária, paciente com prótese, certo? Isso aí pode haver uma certa dificuldade. E o fitness, que é justamente o paciente com uma certa resistência à ventilação, uma rigidez pulmonar, devido a alguma doença pulmonar. Temos uma outra também, que é justamente para indicação para intubação, que é Lennos. O L vem de look, olhar. Então você vai observar a externação. Deve-se avaliar a presença de barba, bigode, forma facial anatômica diferenciada, parte da nutrição também, malnutricional externo. Temos aí a anedontia, que é má formação da arcada dentária, a ausência da arcada de dentes, traumatismo de face, obesidades, certo? Tudo isso você vai olhar, palato, o encurtamento do pescoço, você vai ver se tem uma certa dificuldade. Temos aí o E, que é de regra, como fosse regra, é uma avaliação da regra de 3. De que é o 3-3-2? É o posicionamento dos seus dedos. Primeiro 3, o seu dedo é uma distância entre seus dentes incisivos superiores e inferiores, a abertura da boca. Se ela tiver a abertura de 3 dedos certinho, quer dizer que dá para entubar. Se não, não dá para entubar. Você vai ter certa dificuldade.
O outro 3 é a distância entre o mentor e o início do pescoço, para identificar se por acaso tem o espaço adequado para chegar no epiglote, para chegar até a região da traqueia. E o outro dedo é o dedo entre a cartilagem da tireoide e da mandíbula, que é justamente para ver a passagem se dá a colocação do tubo. Temos aí o M, que é a escala de Malaparte. A escala de Malaparte é como você visualiza o interior da boca, da cavidade oral do paciente. Aí temos classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Você vai visualizar a região da boca por inteiro, o palato mole, a úvula, a tôrsila, os pilares torcilares anteriores e posteriores. O O vem de obstrução das vias aéreas e obesidade, obstruction e obesity, que avalia justamente o paciente obeso, que tem essa dificuldade de visualização e com preenchimento também para apertar a região do pescoço. E o N de lemon, né? De limão, que é a mobilidade do pescoço. Você vai ver a capacidade da posição olfativa. Verificar também a flexão para a frente, 35 graus do pescoço sobre o tórax, e a extensão da cabeça em 80 graus, se é adequada. Essa daqui, ó, é a classificação do Malaparte. Tipo 1, tipo 2, classe 2, classe 3, classe 4. Então observa aí, ó, que você consegue ver a região oral, a região orofaríngica, ver a região das amígdalas, uvas, pilares, a úvula, tudo visível, até chegar no momento que você não consegue ver, você só vê a região do palato mole, é parcialmente visível. Sobre a abertura, nós profissionais usamos dois tipos de abertura, a Clean Fit, que é a primeira, onde você vai segurar a região da cabeça, parte superior, ali frontal, e com 2 dedos você vai fazer pelo queixo e você vai fazer uma extensão na cervical. E Jan Trust, que é justamente você vai fazer uma extensão na cervical, mas com sua mão sobre a região da mandíbula, você vai fazer uma extensão, vai fazer a abertura dessa mandíbula. Tudo isso para colocar os dispositivos. Temos vários tipos de dispositivos. Temos a cânula de Berman e a cânula de Guedel. Essas duas são bem utilizadas na urgência e emergência, nas salas de politrauma, certo? Elas facilitam muito o nosso processo de viabilidade das vias aéreas. Temos outra forma também, outros dispositivos de vias aéreas. Temos a cânula nasal, certo? Que ela vai por via nasal, tá bom? E o enfermeiro pode fazer a extensão dela. Temos dispositivos avançados. Aí eu queria dar em destaque aí a máscara de laringe. A máscara de laringe é uma máscara que ela é similar, tá bom, ao tubo a intubação orotraqueal, só que ela não pode ficar mantida por muito tempo, entendeu? Mais tardar 4 horas. Seria uma situação de emergência, o paciente está na rua, você está na ambulância, está fazendo um resgate daquela vítima e está precisando fazer uma ventilação mais avançada. Você, enfermeiro, com a capacitação técnica, você pode fazer essa aplicação, tá bom? E tudo isso caso, durante o manejo clínico do médico, lá na hora que ele tiver, ele não conseguir fazer a colocação orotraqueal.
Aí se o médico não conseguir fazer por difícil de acesso, a intubação, falha a tentativa, machucou a traqueia, aí você pode utilizar esse como um segundo recurso importantíssimo. Lembrar que o enfermeiro pode, é habilitado, tá bom? De acordo com os cursos, principalmente se você fez o ACLS, você está habilitado a aplicar esse tipo de máscara. Temos esse outro tubo, que é um tubo orotraqueal de duplo lumen, certo? Temos duas entradas aí. São os dois bastonetes que você pode utilizar. Temos aí o tubo laríngeo. Ele não é utilizado especificamente para uma via de área definitiva, mas temporária, né? Para transporte, essas coisas. E ele tem essa região aí justamente para enchimento na faringe. Até a faringe. Ele não entra na traqueia. E temos a própria intubação aí orotraqueal. Eu vou passar esse vídeo aí para vocês assistirem. E nesse vídeo vai falar como é que se faz, os equipamentos que se coloca. Lembrar, quem faz é médico, não é a gente. Para que se realize a intubação orotraqueal do paciente, é importante que você tenha todo o material em mãos, desde o tubo, a lâmina, o fio guia, o ambu, máscara, sedação e o fixador após. Após selecionarmos todos os equipamentos, o próximo passo é a escolha do sedativo, normalmente numa associação entre algo de sedação e algo com analgesia, e em alguns casos, a depender da situação clínica, junto um bloqueador neuromuscular. Em segundo momento, a escolha da cânula, que para homens em geral de 8 a 9, para mulheres em geral de 7 a 8,5. E em terceiro passo, a escolha da lâmina do laringoscópio, que numa modo geral utilizamos sempre uma lâmina curva no indivíduo adulto, e número 3 ou número 4, lembrando que esse número sempre vem escrito nessa região lateral da própria lâmina. Para que se inicie o processo, é importante que se utilize e se passe o fio guia. O fio guia deve ser introduzido na cânula. Dessa forma, ele permite maior estabilidade na hora da intubação, lembrando que sua ponta nunca deve ultrapassar a ponta do próprio tubo. Em seguida eu dobro essa parte final e agora posso proceder à intubação. Para que eu inicie a intubação, é importante que o doente esteja sedado ou desacordado. Numa situação ideal, sempre hiperventilar o doente antes com a bolsa valvomáscara ou ambu e permitir que a sua oximetria, a sua oxigenação esteja elevada. Em seguida, lembrar que eu devo me posicionar atrás do paciente, idealmente de óculos, luva e máscara, e que eu vou introduzir sempre com a mão esquerda o laringoscópio, desviando a língua do paciente da direita para a esquerda, nessa posição e visualizando de uma forma direta a corda vocal. Uma vez visualizada a corda vocal do doente, eu não devo tirar mais o olho dessa posição e eu solicito que quem esteja ao meu lado me forneça o tubo orotraqueal. Sob visualização direta das cordas vocais, eu introduzo o tubo orotraqueal, retiro o laringoscópio. Eu sou responsável por segurar o tubo no seu devido lugar para que ele não perca a sua posição. Retiro o fio guia, insuflamos o cuff e em seguida vamos checar o posicionamento do tubo. Para a checagem do posicionamento, sempre iniciando pelo epigastro, seguido pela base esquerda pulmonar, base direita e ambos os ápices. Uma vez que a checagem esteja adequada, optamos sempre pela fixação do tubo. Nesse caso, poderia ser fixado com um fixador deste ou até mesmo com algo mais simples. Uma vez fixado o tubo,
É possível uma checagem secundária utilizando o capnógrafo, caso você o tenha disponível. Mesmo que você não o tenha, nós realizamos uma radiografia de tórax na sequência, mas o paciente já está pronto para ser conectado ao ventilador mecânico. Bem, como eu falei para vocês, a técnica de intubação, a aplicação da intubação é ato médico, não é nossa de enfermagem, tá bom? Mas a gente auxilia junto com o carrinho de emergência, junto com os materiais para intubação, precisamos deixar tudo isso ok, tá bom, pessoal? Bem, devemos avaliar sempre o nível de consciência, certo, do paciente, ele vai ser sedado, tudinho. E a gente utiliza muito a famosa escala de coma de Glasgow. E a escala de coma de Glasgow ela está atualizada, 2025. E na atualização dela, deixa bem claro que nós temos aí a resposta verbal, a resposta ocular, a resposta motora e a resposta pupilar, tudo junto na escala de coma de Glasgow. E você vai fazer a somatória dos pontos, certo? Tudo isso através de estímulos, até estímulos dolorosos. Também temos uma outra avaliação, que é justamente o nível da sedação e agitação do nosso paciente. Temos aí a escala de Reis. A escala de Reis mostra esse nível de sedação e agitação. Tendo 0 com o paciente calmo e subindo de maneira positiva a pontuação, temos a agitação do paciente, desde inquietação, agitação, muito agitado e combativo. Combativo é de combate, tá bom? Violento. E temos o paciente ao contrário, desde a diminuição do nível de consciência, sonolento, sedação leve, moderada, sedação profunda e coma do paciente, de forma negativa aí na escala. Positivo, temos desde o alerta e calmo, inquietação, paciente ansioso, inquieto, mas não agressivo, paciente agitado, movimentação não intencionais frequentes, mas a sincronia com a ventilação, certo? Ele fica agitado, quer puxar o ventilador, quer puxar o tubo. Paciente muito agitado, paciente agressivo, podendo remover os tubos e os catéteres, querendo arrancar. O paciente pode chegar a arrancar. Imagina o paciente inflado lá e puxar arrancando tudo. E o paciente combativo, paciente violento, levantando perigo imediato para a própria equipe, ir para briga com a equipe, entendeu? Temos aí o oposto, né? Negativo. Temos pacientes calmo e alerta, que é o 0, aí -1, que é o paciente sonolento, paciente não plenamente alerta, mas tem o contato visual e o estímulo verbal por mais de 10 segundos, paciente com a sedação leve, acorda rapidamente, mas mantém o contato visual e estímulo verbal pelo menos por uns 10 segundos. Uma sedação moderada, apresenta movimentação e abertura dos olhos, mas sem contato visual. Temos uma sedação profunda, que é justamente o paciente sem resposta a estímulo verbal e responde apenas a estímulos físicos, quer dizer, estimulação dolorosa. E temos o paciente que em coma, né? Que sem resposta aos estímulos verbais ou físicos. Temos outra forma de avaliar, escala de dor, certo? Desde a escala de EVA até a escala de BPS. Temos a avaliação motora, de força motora, abdução, flexão, extensão, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelhos, certo? E a força a movimentação vai de 0 a 5. Temos a maneira de avaliar também avaliação física, né? Avaliação de cabeça e pescoço, certo? Do paciente. Aí temos alterações simétricas, temos a avaliação das artérias, presença de lesões, temos a inspeção da face,
assimetria do tórax, edema, sensibilidades dolorosas. Temos a inspeção de palpação no pescoço, palpação no pescoço. Deve-se observar o linfedema de neopatia, glândulas da tireoides, se observar a consistência, simetria, presença de nódulos, palpação de artérias carótidas, se observar a iniquidade da jugular, aquela turgência da jugular. Você vai inspecionar olhos, ouvidos, nariz, garganta, entre outros. Vai ver a cavidade oral, observar alterações. Atenta ao uso de sonda, prótese, entre outros. Bem, você vai avaliar o sistema respiratório como você faz um exame físico, através da inspeção, palpação e pela ausculta. Aí você se lembra lá de clínica médica, certo? Como você vai avaliar. Inspeção, importante. Alterações e simetrias no próprio padrão respiratório, quer dizer, ritmo, frequência e profundidade. Você vai ver também o posicionamento do leito e observar a expansão e a simetria e durante o movimento respiratório. Você vai tentar ver se a respiração profunda ou não é, se ele melhora em determinada posição do leito. A palpar, você vai observar a presença de nódulos, massas ou sensibilidades. Vai verificar também o freno do tóraco-vocal. Percussão, os campos pulmonares e a estimulação da percussão diafragmática, para ver se tosse, não tosse. E a ausculta para ouvir os sons respiratórios e suas alterações. Você vai ver os sons broncos vesiculares e os famosos murmúrios vesiculares. E temos os ruídos adversos, como exemplos aí nós temos os roncos, os sibilos, os crepitantes e temos os esteatores também. Você pode incluir. Locais para você auscultar. Sempre ausculte de maneira simétrica. Se você escutou de um lado, você escuta do outro. Escutou de um lado, escuta do outro. Sempre faça a comparação. Sempre procure alinhar a região centrais do tórax, que são a região dos broncos vesiculares, de onde sai a raiz bronca para dentro dos lóbulos pulmonares, e as extremidades, tanto na base diafragmática quanto na extremidade do tórax, que são os murmúrios vesiculares. Por fim, nós temos a própria avaliação do sistema respiratório. Pessoal, vocês têm que aprender a escutar o pulmão. Temos aí os sons adversos, respiração de Cheyne-Stokes, respiração de paradoxal, tórax instável, uso de musculatura acessória, assimetria do tórax. E hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande. Temos aí vídeos no YouTube que auxiliam esse processo. Para isso daí, quando vocês tiverem o princípio da prática, façam a situação, ausculte e associe com a doença. Quando você chegar no seu campo de trabalho, no seu estágio, por exemplo, para ser um paciente com asma, aí você sabe que asma tem sibilo, vai lá escutar o paciente na prática. Faça sempre essas associações. Enquanto isso, temos vários vídeos no YouTube para vocês avaliarem o som. Mas teremos a nossa aula prática sobre isso, tá bom? Aguardo vocês nesse momento.